Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. E aí, firmes na jornada? Esta é a nossa leitura número 38, Reiterações a uma nova geração. Deuteronômio capítulo 1. Estamos hoje iniciando a leitura do quinto livro da Bíblia. O quinto livro que fecha então o Pentateuco, assim como chamamos os livros da lei, os livros escritos por Moisés. Esta leitura é muito especial porque contém, como a gente sempre faz quando abre um novo livro, dicas importantes de como ler o livro de Deuteronômio. Fique então atento aí para participar. Esta é a sua Jornada Bíblica IBPP 2024, 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Vamos então à leitura de hoje, Deuteronômio capítulo 1. A ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. Em 11 dias se faz de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Irmãos, interessante, deixa eu retornar um pouquinho aqui nesse versículo 2, os irmãos perceberam aí? Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia. Horebe é outro nome do Monte Sinai. 11 dias. Em 11 dias eles chegaram até Cades Barneia, há 40 anos atrás. E lá aconteceu o motim que foi a nossa leitura de ontem, em Números 14. O que nós estamos vendo agora aqui é Moisés, 40 anos depois, se preparando para pregar à nova geração, porque a geração que foi condenada por Deus, todos já morreram. Principalmente os 603.500 guerreiros que foram recenseados primeiro. Um novo recenseamento foi feito, está em Números capítulo 36, e nesse novo recenseamento 601.000 guerreiros Israel tem, mas são todos filhos daqueles, porque aqueles já morreram no deserto. E com eles morreu muita gente também que não era do exército, e assim toda uma geração ficou sem ver Canaã. Apenas Josué e Calebe, dentre os guerreiros, os de 20 anos para cima, puderam entrar em Canaã. A essa altura, até Moisés e Arão já falecido, até Moisés está condenado por Deus por causa do episódio de Números 20, não fez parte aqui da nossa jornada, está condenado e não pode entrar em Canaã. E então Moisés se prepara para fazer o seu último discurso. No 40º ano, depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, que equivale aí aproximadamente ao nosso mês de janeiro, fevereiro, tá? Ou melhor, dezembro, janeiro e fevereiro já é o 12º mês, né, para eles. Isso foi depois que ele, Moisés, né, com o exército, derrotou Sion, rei dos amorreus, que habitava em Resbom e em Edrei, derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. Essas vitórias estão registradas lá em Números, a partir do capítulo 27. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. Irmãos, isso é forte, né? Moisés agora está com 120 anos de idade, ele podia estar cheio de amargura no coração e dizer assim, ó, tem gente mais jovem aí, vocês aí ensinam para esse povo aí a lei, porque a primeira geração, os pais deles já fizeram besteira mesmo, tanto é que nenhum deles entrou em Canaã, morreu todo mundo,
essa turma também aí não vai fazer nada diferente, não. Eu não vou perder tempo com esse povo, não. Eu já sofri com os pais dele, agora tem que falar para eles também. Mas não, irmãos. Ele ama tanto o povo de Israel. A gente já viu Moisés diversas vezes aqui, né? Conversar com Deus, entrar em debate com Deus, defendendo o povo. Agora não é diferente com a nova geração. Ele toma sobre si a responsabilidade de expor a lei. E então começam as palavras de Moisés a partir do versículo 6. O Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a Serra dos Amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá. A Cefelá, irmãos, era uma pequena faixa de terra, né? Que havia ali entre a planície costeira e as montanhas lá de Canaã, da terra prometida. Então, Moisés aqui já está descrevendo para o povo a terra que eles vão conquistar. Os irmãos poderão dizer, mas como? Moisés nem entrou lá. Entrou sim antes, porque Moisés, no tempo em que era príncipe do Egito, ele foi general dos exércitos do faraó. Diz-nos Flávio Joséfo na sua História dos Hebreus. E Moisés tinha um conhecimento vasto de toda aquela região. Ele deve ter estado em Canaã muitas vezes, tá? Embora não tivesse nenhum conhecimento na época de que aquela terra era a terra prometida aos seus antepassados. Provavelmente ele nem sequer sabia que era hebreu nessa época. E além disso, Moisés tinha também um conhecimento intelectual, né? Geográfico, geológico, estratégico, né? De toda aquela região. Ele era um homem, um literato, né? Moisés tinha sido criado no melhor da educação daquele tempo. Estevão, inclusive, fala sobre isso, né? Lá no seu sermão em Atos capítulo 7. Tá? No Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu lhes disse, não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. E o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Moisés aqui está recordando a orientação que ele deu ao povo, seguindo o conselho de seu sogro Jetro, em Êxodo 18. E também lemos anteontem, Números 11, ele também se queixou com Deus, pediu a Deus ajuda, e Deus tirou do seu espírito e colocou sobre 70 entre esses chefes aqui, para dividirem a carga com ele. Ele agora está recordando isso com o povo. Naquela ocasião, ordenei a seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe
e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa. Por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados. Não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Aqui Moisés queixa-se com o povo, dizendo que eles têm parte na culpa, por ele não entrar, porque foi por causa das queixas deles, por causa da teimosia deles, da desobediência deles, que Moisés se irou no episódio da água, que pela segunda vez iria sair da rocha, e que Deus disse para Moisés não bater na rocha sem falar, mas ele bateu na rocha. Está lá em Números 20, essa história. Você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Yancey e Stafford, aqui na Bíblia de Estudo, facilitado, que é o nosso guia desta viagem panorâmica pela Bíblia, eles destacam o versículo 37 e fazem uma notinha de estudo chamada distribuição da culpa. Eles dizem: Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida por causa do incidente relatado em Números 20. Falei sobre isso agora há pouco com os irmãos. Em seu discurso de despedida, Moisés não resistiu a expressar seu ressentimento,
pela parcela dos israelitas em sua punição. Neste versículo 1:37 e também em 3:26 e 4:21 aqui de Deuteronômio, ele devolve a culpa a seus compatriotas. Ele não deixa de expressar o que ele sentia quanto a esse assunto, mas está ali, irmãos, orientando a nova geração. Com amor, com sabedoria, a gente lendo até o final de Deuteronômio, a gente vê o amor de Moisés por eles. Né? Versículo 41. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor. Aliás, Hormá significa isso, né? Monte da desolação. Mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. E assim, irmãos, Moisés prossegue até o capítulo 4, recordando com o povo, né, a trajetória deles, desde quando o Senhor determinou que eles passariam 40 anos peregrinando pelo deserto. O episódio em que ele, Moisés, e seu irmão Arão foram punidos e não puderam entrar em Canaã, tinha acontecido pouco tempo antes deste sermão. Questão de 1 a 2 anos antes, porque já foi no final da trajetória dos 40 anos. Vamos então à nossa reflexão de hoje, de Philip Yancey e Tim Stafford, aqui na Bíblia de Estudo Facilitado. Lembrando a você que nessa reflexão de hoje tem dicas interessantes sobre como ler Deuteronômio. Fica atento aí. Um apelo pessoal. A última chance de Moisés com o povo que ele amava. Eles destacam o capítulo 4, versículo 29, que diz: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. O capítulo 4, que é o nosso capítulo da leitura de amanhã, tá, meus irmãos? Os políticos costumam receber o seguinte conselho: quando fizer um discurso, faça parecer que você está tendo uma conversa pessoal com seus ouvintes. Muitos presidentes americanos, incluindo Franklin Roosevelt e Barack Obama, levaram esse conselho a sério. Os dois enfrentavam uma crise gigantesca logo após a posse. 1 em 4 estadunidenses estava desempregado quando Roosevelt assumiu em 1933, enquanto Obama pisava na Casa Branca 3/4 de século depois, 75 anos, portanto em 2008, e o mundo se recuperava da pior crise econômica desde aquela de Roosevelt, a Grande Depressão, que aconteceu em 1929. Fireside Chats e YouTube. Para combater a incerteza e o desespero, Roosevelt e Obama empregaram táticas de comunicação revolucionárias para conectar-se com a população. Depois de uma semana na presidência, Roosevelt transmitiu seu primeiro Fireside Chat, conversa ao pé da lareira, pelo rádio. Um veículo transmissor relativamente novo na época. Era o melhor da tecnologia daquele momento. Rádio. Em 2009, Obama se tornou o primeiro presidente a proferir discursos semanais pelo YouTube. De tom caloroso e pessoal,
Deuteronômio se assemelha a uma conversa particular com um líder poderoso. Assim como Roosevelt e Obama, Moisés liderou uma nação em meio a tempos perigosos. No final de sua vida, Moisés tinha muitas palavras de despedida. O livro de Deuteronômio é uma espécie de discurso governamental, diário pessoal e um plangente canto do cisne. Tudo junto. Às margens. Lembrando aos irmãos que canto do cisne é uma expressão que se usa para falar do discurso de despedida, o último ato, de alguém na vida. Às margens. Por sua extensão e poder emocional, esses discursos são inigualáveis na Bíblia. De forma apaixonada, Moisés vem e volta no mesmo terreno, por vezes atacando, mas com mais frequência, mostrando a angústia e o amor de um pai amoroso. Uma corrente subterrânea de tristeza percorre os discursos. Moisés sabia que não se juntaria à entrada triunfal em Canaã. Deus havia revelado que ele morreria antes disso. Em Êxodo, Moisés se caracterizou pelo temperamento explosivo e a relutância em falar. Sua humildade e eloquência, como se vê em Deuteronômio, demonstram quão longe ele havia chegado em 40 anos. No fundo da alma, Moisés sentia que toda a história dos israelitas dependia do que ocorreria em seguida. Posicionados às margens do rio Jordão, eles estavam prestes a entrar na terra prometida e a enfrentar o teste mais importante de suas vidas. Como eles reagiriam à nova terra? Manteriam sua aliança com Deus ou a rejeitariam em vista dos prazeres mais imediatos ao seu redor? Criados no deserto, os israelitas sabiam pouca coisa sobre as seduções das outras culturas, a sensualidade, as religiões exóticas, a riqueza cintilante. Haviam passado a vida quase isolados, resguardados da civilização. Agora eles estavam marchando para uma terra cheia de tentações. 3 discursos. O primeiro grande discurso de Moisés, capítulos 1 a 3, pega uma parte do 4, tá, irmãos? Revisa os tratados de Deus com Israel. Moisés relembra a história de Israel através de seus olhos. Menciona detalhes como o sistema de irrigação no Egito, a partida abrupta, o temível deserto com suas cobras e escorpiões e os incríveis milagres de Deus. Ele enche o relato de reflexões pessoais, como um velho pai dizendo a seus filhos do que devem se lembrar depois que ele partir. O discurso mais longo, capítulos 4, final do 4 até o 26, repassa o código moral e civil que os israelitas haviam concordado em manter. Então, é uma reiteração. É isso que significa o nome Deuteronômio. É um nome grego, Deutero significa reiteração, repetição. É reênfase, E nômio é lei. Então, reiteração da lei. Mesmo aqui, surge um tom pessoal. Moisés não alista leis como se fosse um manual. Ele discute, amplia e prega. Junto com as leis, ele inclui lembretes, lições práticas e desabafos pessoais. Nos capítulos 27 a 33, Moisés faz um resumo final. Uma cobrança de despedida vinda de um homem de idade encarando a morte certa. Da forma mais clara possível, ele apresenta as escolhas adiante dos israelitas. Já não estaria com eles quando escolhessem o futuro da nação. Estavam por conta própria. Tinham o seu destino nas próprias mãos. Como ler Deuteronômio? No início do século XX, arqueólogos descobriram amostras de tratados do Oriente Médio. Esses tratados de suzerania estabeleciam de forma oficial o relacionamento entre um rei poderoso, suzerano, e o povo que ele governava, vassalos.
Os documentos lançaram nova luz sobre o livro de Deuteronômio, que parece seguir bem de perto o padrão desses tratados. Em geral, um tratado entre um rei poderoso e seus súditos. E aqui, irmãos, o rei poderoso é Deus. Moisés é apenas o arauto, tá? Era composto, então, esse tratado dos seguintes elementos. Primeiro, um preâmbulo identificando as partes do tratado como um rei e um pequeno aglomerado de tribos que desejam sua proteção. Segundo, uma história resumida descrevendo as relações anteriores entre as duas partes. Terceiro, regras definindo as obrigações de cada parte. O rei jura defender algumas tribos com seus exércitos, em troca de lealdade, impostos e um percentual da produção. Quarto, testemunhas dos tratados, incluindo em muitos casos uma lista de deuses. Isso nos tratados da época, tá, irmãos? Quinto, maldições e bênçãos, especificando o que acontece caso uma das partes quebre o tratado. O rei pode prometer prosperidade e paz ao povo se eles mantiverem os termos, porém invasão, deportação ou morte caso os quebrem. Leia Deuteronômio como um exemplo de tratado desse tipo entre um rei e o seu povo. Tratado é outra palavra para aquela que estamos usando, aliança, para descrever o acordo formal entre Deus e os israelitas. Sem muita dificuldade, o leitor pode identificar várias passagens de Deuteronômio que fazem paralelos com os 5 elementos citados, agora há pouco. Os capítulos 1 a 11 e 27 a 34 contêm o melhor resumo dos discursos de Moisés aos israelitas. Ele não reprime emoções ao contar a história de sua vida. Quase toda a ação descrita repete algo já lido antes. Por exemplo, em Êxodo 12 a 20, do 32 ao 34, Números 11 a 17, os motins, e do 20 até o 24. Mas Deuteronômio oferece um relato muito mais pessoal do que esses anteriores. Diferentemente de outros livros antigos, a Bíblia dá maior ênfase aos ninguéms, pobres, imigrantes, viúvas, órfãos e enfermos. Muitas leis aqui de Deuteronômio, relacionadas a eles, são repetições de leis dos 3 livros anteriores, Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio, contudo, fornece percepções implícitas sobre por que Deus tem uma preocupação especial pelos desfavorecidos e por que os israelitas também deveriam ter. O livro contém ainda ideias intrigantes sobre como tal preocupação pode ser traduzida em medidas políticas e econômicas factíveis. No decorrer da leitura, marque cada passagem que se relaciona a essas pessoas: os pobres, os imigrantes, as viúvas, os órfãos, os enfermos. O Novo Testamento cita Deuteronômio com mais frequência do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Isso é muito significativo, irmãos. São 21 livros dos 27 do Novo Testamento que aludem ou se referem a Deuteronômio. Alguns estudiosos contabilizam 90 diferentes citações de Deuteronômio lá no Novo Testamento. O próprio Jesus recorreu a Deuteronômio durante a tentação no deserto, em Mateus 4. Aquelas palavras que Jesus usava contra Satanás foram tiradas de Deuteronômio. Pontos altos em Deuteronômio. Os seguintes capítulos de Deuteronômio são dignos de nota e estão incluídos no plano de leitura Guia de Viagem pela Bíblia. Tá? Capítulo 4, que é parte do primeiro e emocionante discurso de Moisés, é a nossa leitura de amanhã. Capítulo 8, Moisés revela seus medos acerca de como o sucesso pode ter um efeito nocivo nos israelitas, é a nossa leitura de depois de amanhã. E o capítulo 28, impressionante, em linguagem vívida e impactante, Moisés apresenta aos israelitas a escolha entre a obediência e a desobediência, e esse capítulo 28 vai ter reflexos muito fortes na história toda de Israel no Antigo Testamento. Tá? Então, essa é a nossa leitura de Deuteronômio, é um livro que vale a pena mesmo ser lido. Tá? Amanhã, então, a gente vai para o capítulo 4,
de Deuteronômio. Nunca se esqueçam. É o tema da nossa leitura de amanhã. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te engrandecer nesta leitura de hoje como o Deus da aliança. O Deus que não se esquece dos seus. O Deus que nos ama apesar das nossas falhas. Mesmo tendo que nos corrigir, mesmo tendo que nos disciplinar, o Senhor nunca se esquece de nós. E nós queremos te agradecer, porque ao lermos o modo como tu trataste teu povo Israel no passado, nós podemos nos assegurar de que da mesma forma o Senhor nos olha hoje como o teu novo Israel, o Israel que continuou as promessas. Pedimos que o Senhor nos encha de tua graça cada vez mais, porque sem ela a gente não consegue corresponder ao que o Senhor espera de nós. E que o teu Espírito Santo nos ajude, dia após dia, a estarmos em consonância com os teus propósitos, com os teus ideais. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome, agora e para todo sempre. Que o Senhor esteja abençoando o povo de Israel, ali na Terra Santa. Há muita coisa ainda para acontecer naquele lugar, com aquelas pessoas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do povo palestino, dos árabes, de todos que vivem ali ao redor, e que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Israel. Que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, porque quando há paz ali, há paz em todo o mundo, e quando falta paz ali, falta paz em todo o mundo. Senhor, que o Senhor esteja nos preparando para os grandes eventos que marcarão a consumação de teu reino em breve. Que teu Espírito nos encha cada vez mais de esperança. Essa é a nossa oração, lembrando-nos também dos nossos irmãos gaúchos que sofrem com as enchentes ali, Deus, do Rio Grande do Sul. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Opera a tua graça e a tua misericórdia no meio de toda essa calamidade, toda essa desolação. Ó Deus, que as pessoas ali possam se voltar também mais para o Senhor a partir de tudo isso e terem suas vidas e suas histórias transformadas, seja a nível individual, familiar ou a nível do próprio estado do Rio Grande do Sul. Essa é a oração que nós te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, na nossa próxima leitura. Deuteronômio, capítulo 4. Firme aí na jornada. Amém.